Olá, eu sou a Michelle Holanda, estamos aqui no nosso Topo Imobiliário, o nosso noticiário, trazendo as informações do nosso mercado imobiliário cearense, todas as segundas-feiras aqui na Jangadeiro Band News e no canal do YouTube do Jornal Jangadeiro. E hoje nós estamos aqui com a Rebeca Studart, nossa convidada, ela é CEO da Resolve BR, regularização e avaliação imobiliária, advogada, e eu a conheci há pouco tempo, mas a empresa dela já é um sucesso. Seja bem-vinda, Rebeca. Obrigada, Michelle, é um prazer estar aqui e vamos lá para esse nosso bate-papo. Vamos sim. Rebeca, eu queria conhecer um pouquinho de você, né, como é que você chegou aí nessa carreira de advogada, você é tão nova, tão linda, como é que você enveredou aí nessa carreira de advogada e agora dentro do mercado imobiliário? Pronto, eu iniciei na advocacia imobiliária. Foi meu marido, ele construía com casas em região metropolitana e eu comecei a me interessar muito, comecei a fazer uns contratos, comecei a analisar a documentação de imóveis, isso dentro da faculdade ainda. E comecei a ver que eu gostava disso, que eu gostava de resolver esses problemas imobiliários e também de imóveis, assim. Eu via que eu tinha um prazer com isso. A gente brinca no mercado imobiliário, diz que quem entra no mercado imobiliário, seja em que segmento for, mas quem entra no mercado imobiliário não consegue sair. Fica ali com aquele bichinho corroendo, porque é muito empolgante. Uma das coisas que eu atribuo a isso é porque nem um dia é igual, né? Nem um problema é igual, nem um dia é igual. É muito dinâmico, não é isso? Demais, demais. E tem vários segmentos para você. Você não quer seguir na carreira de advocacia, você pode seguir engenharia, despachante, corretor. Você tem vários segmentos dentro do imobiliário. Então, eu comecei a me apaixonar, mas continuei naquela advocacia tradicional. E aquilo me incomodava, por a forma como era resolvida os problemas, assim, aquilo me incomodava. Eu achava muito burocrático, eu achava que dificultava a vida do cliente, do advogado, de todo o processo. E eu sempre botei na minha cabeça que eu queria facilitar. Sim. Eu queria resolver os problemas de uma forma mais fácil. Então, surgiu um contato que eu tive com a minha sócia, que ela é arquiteta, e ela é especializada em topografia e documentação. Como é o nome dela? Letícia. Letícia. E a gente começou a fazer uns trabalhos juntos. E isso eu vi que diminuiu muito a burocracia da resolução. Então, surgiu essa ideia, a gente no almoço disse: Letícia, vamos ser sócia? E ela: vamos ser sócia e vamos montar um negócio diferente, que seja uma forma para desburocratizar todo esse sistema e que a gente desintermediasse o processo, né? Porque você sabe que quando você tem que regularizar um imóvel, você precisa de vários profissionais envolvidos. Isso. Advogado, arquiteto, topógrafo, despachante, corretor. Você precisa ir em cartório, você precisa ir em prefeitura, às vezes judiciários, secretarias. E isso levava muito tempo. Às vezes na parte ambiental também, né? E a gente via que tinha gente que estava com o imóvel há 10 anos desregularizado, estava desistindo, que tem hoje que ainda tem transcrição, né? Ainda tem hoje imóveis. Exato. Então, a gente quis entender por que isso e como é que a gente poderia inovar no mercado com uma solução prática. E foi aí que surgiu a Resolve BR. E a gente conseguiu TEAR todos esses profissionais. A gente consegue ter dentro da empresa todos esses profissionais e de uma forma que eles se conectem, que torna a conversa e tudo em um só lugar. Sim. Simplifica. Sim. Simplifica muito. Vocês têm como se fosse uma rede de parceiros, né? E esses parceiros são constantes e que entendem e agregam nesse processo, é isso? A gente tem profissionais dentro da empresa e parceiros. Entendi. Então vocês têm contratados e terceirizados. Contratados e terceirizados. Perfeito, perfeito. E também, entre os órgãos, a gente consegue ter bons relacionamentos. Sim, que é importantíssimo, né? Pessoas precisam de pessoas, né? É uma frase que todo mundo diz hoje em dia e que é muito firme essa frase. E principalmente nos órgãos públicos que são sazonais as pessoas, né? Porque mudou de governo, mudou a prefeitura, mudam muitas vezes os profissionais lá dentro. Apesar de terem os concursados, mas às vezes tem a dança das cadeiras, né? Isso atrapalha um pouco na hora dessa mudança?
Ou vocês já vão lá para saber quem são as pessoas, qual é novamente... Tem que traçar o caminho todo de novo? A gente tenta não depender das pessoas, né, desse sentido aí. A gente tem bons relacionamentos para abertura de portas, que eu digo a gente chegar, a gente ser uma pessoa bem recebida. Mas com relação a isso, a gente tenta seguir à risca o que é que o procedimento, né? A gente tenta não ter notas devolutivas. Sim. A gente verifica como é o processo. Cada cartório tem uma forma de lidar. Então a gente já descobre como é a forma de lidar desse cartório. Entendi. A forma de lidar de certo órgão, para que a gente tenha essa celeridade mesmo e a efetividade no nosso serviço. Perfeito. Você acha que nos últimos anos os cartórios de uma forma geral, deram uma melhorada? Né? Eles estão mais céleres? E se sim, quais são os pontos que você acha também que tem a melhorar? Sim, eles, com a pandemia, que foi um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas. Ela foi realmente muito catastrófica, mas, ao mesmo tempo, para essa questão do online, ela deu um salto muito grande, porque teve que existir, acelerou tudo. E você, hoje em dia, pegar uma certidão online, uma matrícula, você ter um contato até o WhatsApp com o próprio cartório, facilita receber o boleto, muito. Né? Muito. Você tá aqui, você não precisa estar ligando, que a ligação demora mais, né? E lá fica registrado também, você pode enviar um documento, você pode pegar. Então, sim, foi maravilhoso essa atualização desses programas foi realmente muito bom, vantajoso para todo mundo. E tem muito a melhorar, sim, porque a gente ainda depende de um prazo muito grande do cartório. Aquele prazo tal dos prazos dias úteis. Esses dias úteis, de 15 dias úteis, é quase um mês, né? Então, o que eu acho mais complexo na questão dos prazos é que, às vezes, o determinado cartório espera o prazo vencer no último dia que ele libera com algum... com alguma pendência, né? Aí você tem que começar do zero de novo, o prazo de novo. Aí depois, às vezes, ainda pode surgir pendências que não foram observadas anteriormente, sim, né? Sim, a pendência da pendência. Né? Acontece. Acontece. Mas fala um pouquinho, né, desse... Como surgiu, né, Resolve BR, foi de uma dor aí que vocês sentiram no mercado e que realmente é uma dor ainda muito forte para quem não conhece a Resolve BR. Ainda as pessoas patinam muito nessas regularizações. A gente está vendo muito hoje aqui no Ceará, principalmente, no nosso litoral, né, muitas áreas de uso capião, vendida em duplicidade, né, já tem casos aí que já são conhecidos de todos, uma unidade, um terreno vendido 2 vezes, né? Você está lá com o seu terreno, você acha que tem a matrícula, quando chega o outro dono dizendo, não, esse terreno é meu, né? Hoje em dia, tem como ter esse controle? Como é que o cliente ele pode se certificar, principalmente nesses imóveis litoral, de que está fazendo uma compra segura? Pronto. A gente tem um serviço que se chama due diligence do imóvel, que a gente faz toda a avaliação pré-compra, pré-aquisição, que o cliente ele fica sabendo do passado do imóvel em si, se ele tiver um histórico, porque às vezes nem tem registro, dos vendedores, dos compradores, ele realmente faz um retrocesso e uma atualização do imóvel, para que não exista nenhuma dúvida de que aquela aquisição está sendo uma aquisição que quem está vendendo é o dono. Sim. Porque acontece de se alguém está vendendo um imóvel que nem é dele. Sim. Então, se você depois vamos fechar o contrato, se as certidões estão ok, se vai sair o imóvel para poder ser transferido, porque até para fazer isso aí você tem propriedade, né? Até para fazer a transferência, você tem que estar com todas as certidões. Sim, tem que estar com o imóvel. A pessoa que vai vender, ela tem que estar regularizada diante ao fisco. Sim. E então, para você estadual, municipal e federal. Para você fazer uma compra somente assinando um contratinho de compra e venda e uma transferência bancária, isso não é recomendado. Não, de jeito nenhum. E também ficar com aquele contratinho e achar que o contratinho ele vai lhe garantir a sua propriedade, também não. O que é que garante a propriedade? Registro. Registro. Tem que estar lá o seu nome. Tem que estar lá na matrícula que foi vendido para você, que você é o proprietário. E o passo a passo para uma regularização, por exemplo, de um uso capião, né? A pessoa comprou o terreno,
um contrato aí simples de compra e venda e sabe que nunca existiu uma matrícula, né? E como é que ele faz essa regularização do uso capião? Pronto, o uso capião, ele tem um preconceito, né? Porque muitas pessoas pensam que o uso capião é uma invasão. Posse, é invasão, né? Que você pensa logo que grileiro. Mas não, é uma forma de regularizar um imóvel. Quando você tem um imóvel que a matrícula, ele não está no nome de quem vendeu de motivos diversos. Ou de quem ele adquiriu já faleceu, ou de quem ele adquiriu, a pessoa não é mais encontrada, ou ele realmente não tem matrícula. Então, o que é que você pode fazer? Você pode comprovar a sua posse. Aí tem as formas, tem posse de 5 anos, tem posse de 10 anos, tem posse de 15 anos. Você comprova a sua posse, pode fazer tanto judicial quanto extrajudicial. Então, a partir de 5 anos, né, se você está ali com a posse daquele imóvel, você já pode entrar com o uso capião, é isso? Dependendo. Você tem que analisar o caso, se é uma posse que está no prazo dos 5 anos, se é uma posse que está nos prazos de 10 anos ou 15 anos. Certo. Tem que analisar. Aí, depois dessa análise, você pode entrar tanto no judiciário, hoje em dia extrajudicial, que foi até uma evolução que você perguntou do cartório. Sim. Pronto, o cartório também está fazendo uso capião extrajudicial. É mais difícil, hoje em dia, sair o extrajudicial, porque o judiciário, o juiz tem uma segurança maior de fazer isso. Sim. Mas como o tabelião, ele responde por judicialmente, né? ele pode, então assim, ele tem ele exige mais documentações, Sim. ele exige uma segurança maior para que ele possa realmente conceder essa posse. Entendi. Aí, o extrajudicial, ele passeia por 2 cartórios, que é o de notas, para fazer a ata notarial, e o de registro de imóveis, que é para fazer essa regularização. E no judicial, você entra numa vara civil, comprovando a posse e comprovando tudo que você tem de documentação. Sim. Então, você faz essa regularização por essa forma de uso capião. Existe também a adjudicação compulsória, que é quando você compra um imóvel e quem lhe vendeu não, ou por impedimento, ou porque não quer, ele não faz essa transferência, não quer fazer o registro do imóvel para você, não. Você pode também ter essa opção de... Pode fazer unilateral? Tipo, você comprou o imóvel de mim e eu não quis registrar. Você pode registrar por mim? Não, aí eu entro com essa adjudicação compulsória. Entendi. Isso acontece hoje menos, mas isso acontecia muito nas construtoras, né? As pessoas não queriam passar pro nome para não ter o custo de registro e tal, e deixava de eterno o nome da construtora, IPTU, e não pensavam, né? Que é o patrimônio, você tem que colocar logo no seu nome. Afinal, quem não tem o registro não é o dono, né? Hoje mesmo eu fui procurada para saber se ele poderia, se ele, com o contrato de compra e venda, poderia garantir que tem essa propriedade, porque não estava querendo investir no valor do ITBI, no valor da transferência, registro, que a gente sabe que é muito caro. Mas o que é a minha opinião? É melhor a pessoa pega o empréstimo ou não sei, ela faz um tipo de investimento e gasta isso, porque depois ela pode perder se quem comprou, se quem vendeu falecer. Esse bem vai entrar no rol do inventário. Vai fazer como? Ou se for um empresário e a empresa tiver problema, aí entrar em falência, sei lá, penhora, não é isso? Penhora. É isso mesmo. E assim, quais são os principais passos para regularizar um imóvel que possui pendências legais, né? Então, vamos lá. Isso acontece muito na compra e venda de terrenos, principalmente para os incorporadores. Geralmente, aquele terreno é um espólio, ou então aquele terreno tem uma dívida que era uma empresa, e aí tem uma dívida, uma fábrica e tal, os imóveis grandes, né? A gente brinca sempre que aquele imóvel grande, o terreneiro, os corretores de terreno sabem muito bem isso. Sempre tem uma história, né? Como é que a gente faz para resolver de forma legal essa vida, né, do terreno, do imóvel? A documentação. O que tiver de documentação dele. O importante é a matrícula. Aí a gente analisa se a matrícula tem penhora, se a matrícula tem disponibilidade, e vai dando baixa nas disponibilidades, vai buscando, se for o caso de legal, né, do judiciário, para ter a via de você ver o que foi que causou a indisponibilidade e tentar resolvê-la. Essa indisponibilidade pode ser, pode ser até uma coisa simples, de um financiamento que já foi pago, mas ele não foi dado baixa, né? Aí é só verificar com o banco e anexar uma averbação de que dessa baixa, ou então às vezes é só os confinantes que estão desatualizados, que antigamente tinha aquele imóvel confina com
José Maria. O imóvel não confina com pessoas, né? Porque as pessoas se mudam. O imóvel tem que confinar realmente com outros imóveis. Sim. Então, às vezes é só essa mesmo, só essa reconfiguração da matrícula. Então, o mais importante é a matrícula. Aí da matrícula você segue. Aí você vai ver se o imóvel, na inscrição cadastral, né? O IPTU, se ele tá kit, se ele tem dívida ativa. Aí você vai para os outros segmentos, as certidões. Sim. É uma análise mesmo, assim, bem meticulosa, né? Bem detalhada, para também não deixar ter nenhum problema lá na frente, né? Rebeca, em relação aos leilões, né? Assim, às vezes a gente pensa, poxa, tem tanta oportunidade bacana de imóveis em leilões e os clientes, as pessoas ainda têm um pouco de receio. Esse receio é legítimo? A gente tem realmente que ter um pouquinho de pé atrás com os leilões? Tem, porque você tem que fazer, de novo, toda a análise do imóvel para poder adquirir dessa forma. Porque, realmente, o imóvel que ele está em leilão, ele vai com disponibilidades, ele vai... você tem que verificar se realmente a pessoa que está no imóvel vai ser dificultoso de que ela saia. Tem umas ressalvas, assim. Porque se ainda tiver ocupado, é delicado, né? É delicado, sempre mas é bom ter assessoria junto, né? Sim. Para poder analisar os prós e os contras e andar ou não com aquela compra. Mas dá para fazer bons negócios. Dá para comprar imóveis com preço bem mais acessível do que... até lógico, né? Porque se o imóvel está com esse problema, então... Mas realmente tem que ter cuidado. Tem que ter uma boa assessoria, né, para poder ter a segurança de que está fazendo uma boa compra. Como toda e qualquer compra, né? Então, ninguém compra imóvel hoje sem estar seguro, né? Então, as pessoas realmente têm que ter essa consciência que podem comprar de forma mais segura, para evitar problema lá na frente. Então, tem que ter uma assessoria jurídica, tem que ter o corretor de imóveis, tem que ter toda a cadeia ajudando na hora da compra do imóvel, para não ter surpresas desagradáveis lá na frente, não é isso? Exato. Rebeca, e quais são as principais mudanças recentes na legislação que impactam a regularização e a avaliação imobiliária? Tivemos mudança nas incorporações, na lei de incorporação. Tivemos mudança nos provimentos para o cartório, que inclusive você comentou, né? E essas mudanças, elas vieram para agregar, mas ainda tem muito a que ser feito. Existe até um grupo de estudo para analisar todas, da OAB, inclusive, que é até o presidente é o Gilvando, do Direito Imobiliário, e ele está muito a par, assim, desses estudos que estão sendo realizados para agregar mais ainda as legislações e auxiliar a gente, né? Porque, enfim, a gente tem que seguir um provimento, a gente tem que seguir todo um passo a passo que eles nos dão, e realmente eles estão sendo vantajosos, e eu acredito que a tendência seja só melhorar. Certo. Em relação a impacto mesmo, assim, por exemplo, essa mudança da incorporação, né, do registro de incorporação, que agora não, já era obrigatório, e agora realmente as construtoras têm que lançar todos os empreendimentos com o registro de incorporação, que vão dar, de fato, aquela segurança maior, né, para os compradores, né, para os seus clientes. Isso aí veio a trazer mais segurança para o comprador e para o incorporador também, de certa forma? Sim, acho que mais para o comprador. Porque o incorporador, ele sabe o que está acontecendo dentro, né? Ele sabe a responsabilidade que ele tem. Mas para o comprador, sim, foi muito vantajoso. Ele a gente foge daqueles casos que aconteciam antigamente, né? Com as incorporadoras. Muita gente ficava no prejuízo, porque comprava de uma forma errada. Recebia de outra, né? Então, e com a incorporação não tem esse risco, né? Não, ou pelo menos é muito minimizado, né? É minimizado. Perfeito. Pessoal, a gente vai agora para o nosso intervalinho comercial e voltamos já com o bate-papo com Rebeca Studart.
Financiar, empresa com ampla experiência no mercado, oferece um serviço de qualidade para grandes construtoras e clientes individuais, trabalhando na área de financiamento imobiliário para tornar possível seu sonho da casa própria. Com escritórios em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Luís, no Maranhão. Venha nos conhecer. Ligue para 859-9995-0044. 859-9995-0044. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra e também o orgulho das suas belezas naturais, do talento nato do seu povo para fazer rir, orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia, uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia, sua casa, nossa vitória. Voltamos agora com a Rebeca Studart e nós vamos falar agora sobre a avaliação imobiliária. Rebeca, a Resolve BR, ela já está em mais outros estados, né? Em outras cidades aqui do Brasil. Conta pra gente como é que você começou essa invasão nas outras cidades. Nós estamos em 9 cidades. E a gente começou realmente porque a demanda foi surgindo e como a gente também tem uma sede, fica em Fortaleza e tem uma sede em Maranguape. Em Maranguape a gente começou a migrar para as regiões próximas, Maracanaú, para Calcaia. Aí você vai indo, você vai expandindo, você tem a conversa entre que a empresa resolveu, né? A empresa resolveu, essa empresa, a Resolve BR resolveu isso pra gente. Então, aí a gente, e construtores, eles têm grupos, eles se falam, eles se comunicam, então a gente foi ciclando por essas cidades e por isso que foi importante manter essa sede em Maranguape, que a gente consegue diversificar nossos profissionais, tem uma base de apoio ali. Sim. E foi assim que a gente foi se expandindo. Excelente. E além dessas 9 cidades, vocês pretendem ir para outros estados ou vão fincar primeiro aqui no Ceará e depois vão enveredar? A gente já esteve no Maranhão para regularizar um imóvel também e a gente pretende sim. Resolve. BR, né? Resolve BR, exatamente. Vamos falar um pouquinho das avaliações. A gente tem hoje muito investidor, cliente investidor, que ele compra o imóvel, regulariza aquele imóvel para alugar, né? Ele pensou que, eu comprei esse imóvel, investi X aqui milhões de reais, R$1.000, e eu vou alugar meu imóvel. Vocês fazem essa avaliação para ele conseguir rentabilizar, imaginar o quanto de retorno ele consegue locando aquele imóvel? Sim, a gente faz essa avaliação mercadológica. Essa avaliação, ela serve para várias coisas. Então, a avaliação tem para compra e venda, que é a avaliação mercadológica. Tem a avaliação para saber a viabilidade do imóvel, para saber o que é que seria bom de investir naquele lugar, naquela área. Qual é a vocação do imóvel, né? Exato. Tem esse tipo de avaliação. E tem a avaliação também que está muito em alta aqui no Nordeste, que é para aquisição de fundos imobiliários. Que essa avaliação, o fundo imobiliário, ele tem que ter um valor de mercado e um valor também, toda a due diligence do imóvel, para agregar, para que ele leve ao fundo imobiliário e ele seja adquirido. Entendi. E esse fundo imobiliário, ele aluga para varejistas, para as grandes lojas. E essa loja é uma forma
também muito boa deles de entrarem, de expandirem em outros estados. Entendi. Que a gente vê vários varejistas fazendo isso. Então, eles entram nos estados dessa forma. Em vez de eles adquirirem um imóvel, eles adquirem pelo fundo. E sai todo mundo ganhando, né? Sim, sim. Eu adoro essa dinâmica, né, dos fundos. Eu acho bem interessante. Explica pra gente, tu já falou 2 vezes essa palavra e muita gente não sabe. O que é uma due diligence? É o histórico do imóvel. É você conseguir visualizar o imóvel como um todo. É como se fosse o check-up, se fosse considerando o ser humano, seria o nosso check-up. A saúde do imóvel. Isso. Que você analisa desde de matrículas, certidões, compradores, vendedores. E a empresa, se tem até dos cônjuges. Então, é uma avaliação bem completa. Entendi. Bem completa. Você enxerga como um negócio que vai ter uma esteira grande aqui agora no Ceará, os fundos imobiliários? Você considera que isso é uma realidade que não vai ter volta? Eu acredito que sim, porque é uma forma de você investir em imobiliário, em imóveis, sem ter... Diluindo o risco, né? Não só isso. Valor. Valor. Você não precisa arcar com um valor muito grande financeiramente para você participar de uma cota ou você entrar junto no investimento de um imóvel. Então, eu acredito sim. Você não precisa imobilizar, de fato, né? E você ainda tem os rendimentos mensais, não é isso? E não é todo mundo que entende de imóveis, mas tem um dinheiro que quer investir. Quer diversificar, né? Exato. E gosta de investir em tijolos. É isso mesmo. Como é que a empresa determina a viabilidade de um empreendimento imobiliário? Cheguei com o terreno lá, vou construir aqui um prédio. Quais são os direcionamentos que você dá para um incorporador, uma pessoa que nem é do mercado, mas que comprou e quer começar ali a entender um pouco qual é o potencial daquele terreno? Pronto, isso aí envolve alguns profissionais, certo? Ele envolve desde do arquiteto, sim, envolve engenheiro avalista, envolve engenheiro ambiental, envolve toda uma cadeia de profissionais. A gente fala que é multidisciplinar, certo? Para fazer uma avaliação dessa, porque você tem que ter muita segurança de dizer qual é a viabilidade daquele imóvel. Então, você vai analisar o que é que tem próximo, se o que tem próximo, como é que está o empreendimento que tem próximo, se ele realmente se tem liquidez, né? Se o preço está encaixado. E não só isso. Se for um prédio, um empreendimento, se ele foi todo vendido, sim, qual foi o valor que foi vendido, se é viável. A velocidade de vendas, né? Tudo. Então... E vocês fazem também esse trabalho, fazemos, né? Excelente, excelente. E quais os cuidados, né, para realizar essa avaliação de imóveis? A gente tem hoje áreas que elas têm um potencial... ela tem um potencial de valorização. Por exemplo, eu enxergo hoje que aquela região da Praia de Iracema é uma região que ela vai expandir, ela vai valorizar no médio prazo. Por quê? Porque o Meireles não tem mais área, né? Então, a única área próxima que a gente vai ter vista mar, ou muito próximo do Meireles, é ali aquela região da Praia de Iracema, um pouquinho descendo ali para o centro. Como é que você faz essa leitura, né, de áreas? Para onde é que a cidade está crescendo, para onde é que vai valorizar, até para tu poder ajudar um possível comprador, um possível cliente teu na decisão de compra, né, do imóvel. Então, assim, a gente, como você já bem disse, a gente avalia que não tem mais para onde crescer para essa área. E essa área é muito concorrida. Então, o que é que a gente vai vendo o que vai crescendo os mais próximos. Há tanto que a gente chegou no Cocó. O Cocó chegou a se valorizar imensamente e antes não valia muita coisa. Verdade. Mas foi por isso, foi porque foi chegando e foram surgindo empreendimentos bacanas por lá. As construtoras foram investindo também. Tem isso, né? O aval de algumas construtoras, né? Se ela está investindo aqui, então, deve ser bom. E é dessa forma mesmo que você falou. Perfeito. E quais são os principais fatores que afetam essa valorização no teu ponto de vista? Desculpa. Tem os imóveis que são comerciais, tem os imóveis que são residenciais. E tem também, né, para galpões. E você tem que verificar qual é a finalidade deles. Sim. E o que é que afeta
no imóvel residencial, a gente vê que a localização é um fator muito importante. Aí, nesse caso, a gente viu que muita gente busca pelo Meireles. Se busca pelo Meireles, o que é que tem mais próximo do Meireles, que ainda se existe terreno? Aí, tirando isso, tem por onde é que se forem de galpões, por onde é que estão as grandes avenidas, para escoamento, para onde... Aí... E tem até regras, né? No caso de galpões, você tem até regras de lei de uso e ocupação aqui do solo, da nossa cidade, de tráfego também, aonde tem a circulação de caminhões, né? Até onde pode ir, onde não pode. Até nesse aspecto, você tem que ter ali o local certo, né? Para o setor logístico, não é isso? Tem. É bem mais complexo do que a gente imagina. Por isso que é muito necessário uma assessoria. Em relação à locação, vou voltar um pouquinho aqui para a locação. Vocês recebem também muito cliente que é dono, vamos supor, de prédios. Eu vou fazer aqui um retrofit, vou fazer uma reforma. Ou mesmo o pessoal que faz o build to suite, né? Que é aquela construção, sim, entregando tudo pronto. Para fazer essa avaliação de locação, né? O quanto vale aquele imóvel para locação? Sim, tem um cálculo que se faz, né? Primeiro você avalia o valor dele de mercado, para depois você fazer o valor dele de locação. Sim. Então, existe sim essa matemática, que não é só numérica, né? Não envolve muita coisa, até o estado do imóvel. Mas existe sim essa avaliação para você precificar e até o índice que você vai usar. Então, realmente tem que ter esse estudo também para locação. Hoje, qual é o maior foco, né? Quem é o teu cliente principal? São pessoas jurídicas, pessoas físicas ou é mesclado? Certo. Para o mercado de avaliação, a gente tem focado muito no B2B, que é as empresas, que elas realmente estão investindo muito nessa parte de imóveis e de buscar um valor concreto do seu bem. Mas a gente também atende muito B2C. A gente, para a pessoa física mesmo, a gente atua bastante para a pessoa física. Tem pessoas assim que elas têm quase uma hold, né? Assim, não fizeram uma hold, mas tem muitos imóveis e precisa de todo esse cuidado. E até para assessorar. E o cearense, ele gosta mesmo, né? De ter imóveis. Eu nunca esqueço um cliente que eu fui visitar uma vez, ele tinha um cofre de matrículas. Ele tinha um cofre, ele foi analisar um terreno, ele foi me dar a matrícula, ele abriu o cofre, eram dezenas de matrículas. Olha, hoje em dia, ele pode ter tudo isso arquivado no nosso... Digital, tudo digitalizado, nem precisa mais do cofre. Com assinaturazinha digital e tudo, nem precisa. É isso mesmo. E voltando aqui um pouquinho para essa conversa dos fundos imobiliários, né? Eu sei que é uma área nova aqui pra gente, no Ceará. Estão começando aí a desenhar um primeiro fundo aqui no Ceará. Conta um pouquinho pra gente se vocês estão também inseridas, não que vocês estão já dentro de um fundo, mas se vocês podem dar essa assessoria também para aquele cliente que quer adquirir um fundo, né? Não, para ele adquirir o fundo, ele tem que realmente buscar um profissional especializado, né? Sim. Mas o que a gente faz com relação aos fundos a gente presta serviço para eles. A gente faz a avaliação imobiliária, a gente faz a due diligence, tem uma administradora, que é a Vortex, que ela tem atuado bastante no Nordeste. Então, assim, a gente consegue prestar esse serviço, mas de orientação, de adquirir tal fundo. Aí são o pessoal das finanças, né? A gente só troca um papo com os amigos. Mas o legal é o que a gente viu aí, principalmente na pandemia, né? Que tiveram alguns fundos, principalmente porque, assim, a maioria dos fundos, pelo menos a nível Brasil, eles são mais focados em prédios comerciais, né? Agora, de um tempo para cá, é que entraram os apartamentos compactos, né? Nível Brasil e tal. E aí você tem hoje essa vertente que é voltando novamente para os prédios comerciais. Então você vê em vários bairros essas esquinas, grandes áreas, onde você vê chega aquele pacote, o supermercado, a farmácia, né, o pet shop, então, né, chega o pacote, os três ali chegam sempre juntos. Você acha que esse formato, para vocês que fazem essas avaliações, eles são positivos para o mercado? Eles dão ali uma certa qualificação, inclusive, e valorização no bairro? Sim,
O bairro movimentado, né? O bairro movimentado que tem um comércio atuante, que tem uma circulação de pessoas, ele realmente se valoriza. E não tem como negar isso. Então, mas você quer saber, assim, com relação a se vai ter uma modificação numa avaliação. Isso. Você tendo esses imóveis perto, né? Se aquele imóvel similar ali perto, vai também valorizar junto, né? Se vai subir a crista da onda junto também. Sim, com certeza. Com certeza. Tem essa melhora. Rebeca, e uma coisa também importante que às vezes as pessoas não se atentam, né? Às vezes você tem uma pendência no seu imóvel e está imobilizado e você precisa muito vender. Isso acontece muito quando tem um inventário, quando tem um espólio, e aí a família quer vender, precisa vender muitas vezes o imóvel, né? Ou os imóveis, e aí aqueles imóveis têm algumas pendências, tá? E a família, por não ter recurso, ou às vezes por não querer resolver de imediato, vai adiando aquela regularização. E a gente sabe que tudo que é adiado, que envolve custo, IPTU, seja o que for de despesa, vai virando uma bola de neve. Sim. Fala pra gente e para as pessoas que estão ouvindo a gente, o quão é importante, né, você ter a documentação ok do seu imóvel. Né? Isso modifica até o valor dele de venda, né? Porque o imóvel irregular, ele perde até 30% do valor de mercado, que é um valor muito considerável. Se a pessoa pensar no ITBI, que já perde ali 20 e tantos %, no ITCD, aliás, que já perde 20 e tantos %, mais 30 é metade do imóvel. É uma perda muito grande. Isso, e é algo que você pode resolver, né? A documentação. Você pode buscar, né, profissionais que consigam lhe auxiliar nisso e tornar o seu imóvel valorizado. E a segurança, não só disso, de mercado, de valor de mercado, eu digo a segurança de você ter o bem no seu nome, porque às vezes a irregularidade é porque o imóvel não está nem no seu nome. Então você não tem o imóvel. O imóvel não é seu. Ou se ele está no seu nome, ele está com algumas indisponibilidades. Quando você vai vender, às vezes, quando chega na negociação final, vai olhar a matrícula, a venda cai. Então é outra frustração. Isso. É melhor realmente garantir que é o seu bem mais precioso. E às vezes a gente chama bem de raiz, né? Aquela coisa que ninguém tira e você realmente tem que cuidar. Uma coisa importante também na questão que você comentou aí, mas é impossível vender um imóvel irregular? Não é impossível. Tem público para isso. Tem pessoas que compram imóveis irregulares, mas buscando a regularização. Ele já coloca... sabendo, né? Ele compra sabendo. Ele adquire um imóvel por um valor mais abaixo do mercado e ele já computa que com o valor que ele vai gastar com regularização, o imóvel ainda fica com valor mais baixo, mas ele que vai ter todo esse trabalho, né? Sim. De buscar essa regularização. Então, não é impossível você vender um imóvel irregular. Mas você vai saber que não vai ser... perder, que não vai ser fácil. Que não vai ser fácil, até porque você tem que encontrar um cliente com liquidez, né? Para poder você sair do meio e o cliente resolver o seu problema, que era seu, do que for. E aí você acaba que perdendo o valor de mercado, né? Perdendo o valor real do seu imóvel por não ter conhecimento ou por não ir atrás de soluções para resolver os embrólios dele, né? Exatamente. Conta pra gente também, hoje a gente tem a questão do inventário, né? Quando você tem aí um ITCD, que é o imposto que se paga, existe alguma maneira hoje das famílias protegerem, de certa forma, blindarem o seu patrimônio antes, né, do falecimento, antes de ter que, por causa mortes, pagar esse ITCD, uma divisão ou então um PJ? Tem alguma solução para isso? Tem, existem as holds familiares. Hold familiar, né? Que os familiares, eles se tornam sócios dessa hold e lá já vai estar todo dividido o patrimônio. Entendi. Então, dessa forma, se uma das pessoas vier a óbito, aí você não fica dentro daquele problema que é resolver o inventário, já está fora do inventário, é isso?
Você pode resolver através da hold, que como existe essa divisão, você já fica com essa segurança. Com a sua cota, né? Com essa cota. Mas existe também hoje os inventários extrajudiciais. Tem só que atender alguns requisitos, né? Ele continua necessitando de advogado, não pode ter pessoas incapazes, menores, mas também é uma forma mais célere de resolver um inventário. Quer dizer que hoje não necessariamente todo inventário tem que ir para a justiça? Não necessariamente. O que você faz no cartório, o que demora, né, nem mais dentro do cartório, não. É a guia da Cefaz, por incrível que pareça. Mas o cartório está célere com relação a um inventário extrajudicial. Excelente, excelente. Bom saber. E outro detalhe também. Na compra do imóvel, né? Assim, eu sei que a gente já falou da matrícula, a gente já falou aí da documentação do vendedor, né? E essa documentação do vendedor, quando você compra de um PJ, né, de uma pessoa jurídica, é a mesma documentação? O que é mais necessário numa pessoa jurídica? Na pessoa jurídica, você vai ter que analisar todo o histórico da PJ, CNPJ, você vai ter que ver se a empresa não tem dívidas, aí vai as certidões trabalhistas, pra você ver se ela não tem, porque a dívida trabalhista é muito séria. E você vai fazer toda essa busca. É um passo a mais. Sim. Mas também nada é inviável. Como a gente segue um protocolo, quando você consegue montar uma estrutura e um protocolo para seguir o passo a passo, tudo fica mais fácil, né? Então foi isso que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu fazer uma automação de toda essa documentação. De cada caso, a gente tem uma automação. Sim. Que a gente só vai seguindo o passo a passo ali, e o que torna isso mais célere, né? Acaba saindo natural. Perfeito. E que facilita, hein? Mas tem um passo a mais quando você adquire de uma PJ. Uma dor que eu também vejo muito dos clientes é que eles acham todos esses prazos, né, muito extenso, o prazo do cartório, o prazo do fórum, o prazo de tudo é muito extenso. E aí, uma das coisas que eles mais reclamam é a falta de comunicação. Como acompanhar esse processo, né? E como você falou em automação, hoje a tua empresa, como é que ela se comunica com o cliente em relação a esse passo a passo, né? A essas evoluções das soluções dos problemas? Pronto, a gente tem profissionais dentro da empresa que é justamente para fazer isso, que é para acompanhar semanalmente todos os casos, e esses casos eles são direcionados para o cliente, e o cliente ele não vai precisar buscar os órgãos. No judiciário está assim, no cartório está assim, na SEUMA. Então ele tem um relatório por inteiro de todo o processo, de como é que está cada etapa, né? Exato. E a gente está em fase de aprovação da nossa plataforma, que vai ser um acompanhamento mais direto, que acredito que não vai demorar a ser finalizada essa plataforma para a gente inaugurar. Quer dizer que a pessoa vai poder fazer a consulta lá no site de vocês? Vai, e tem os documentos dele, vai ter poder acompanhar em tempo real. Muito legal, muito legal. Está em fase de desenvolvimento. Muito legal, e vai ser muito útil, porque uma das reclamações que a gente mais escuta do cliente é realmente não é nem a demora, é a falta de comunicação. Porque ele até entende a demora, quando ele entende o que está acontecendo, quando ele é comunicado, né? O prazo está esse, porque o cartório é esse prazo, é até tal data, né? E isso hoje é meio que nebuloso para o cliente. A gente, quando faz uma compra, né? A gente quer saber quando é que chega, o rastreio, atrasou, né? Por que atrasou, o rastreio tá parado não sei aonde, é verdade. Então, outra dor que a gente quer resolver, porque a gente vai entrando no mercado e a gente vai sentindo as coisas, né? Então, a gente vai vendo, a gente entrou, conseguiu desburocratizar, a gente conseguiu desintermediar, mas aí como é que a gente melhora? Então, é aquela questão de nunca estar no satisfeito, né? Sempre buscando mais melhoras e vai sentindo. Você disse que é uma dor que você escuta muito, a gente também escutava muito isso. É isso mesmo. Gente, a gente tá com um bate-papo ótimo aqui com a Rebeca Studart. A gente vai pro intervalinho comercial e volta já.
A Financiar, empresa com ampla experiência no mercado, oferece um serviço de qualidade para grandes construtoras e clientes individuais, trabalhando na área de financiamento imobiliário para tornar possível seu sonho da casa própria. Com escritórios em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Luís, no Maranhão. Venha nos conhecer. Ligue para 859-9995-0044. 859-9995-0044. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra e também o orgulho das suas belezas naturais, do talento nato do seu povo para fazer rir, orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia, uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia, sua casa, nossa vitória. Voltamos aqui com a Rebeca Studart, ela que é CEO da Resolve BR. E, Rebeca, eu quero saber um case da tua empresa. Conta aí pra gente o que é que vocês resolveram que estava assim difícil. A gente foi fazer uma retificação diária. Retificação diária é quando você vai... ou você vai diminuir, ou você vai aumentar a área, tem que ter os percentuais dentro do provimento, você tem que ter a anuência dos confinantes. Sim. Então, a gente pegou uma área que era para diminuir, porque houveram algumas invasões. Então, para que a matrícula ficasse ajustada ao imóvel real, ela teria que ser diminuída, o imóvel teria que ser diminuído. E quando a gente foi fazer essa diminuição de área, a gente observou que tinha várias casinhas, certo? Dela, confinantes. Vários confinantes, vários. Quando a gente foi contar e ver a aprovação tanto do overlay, que é o que tem na prefeitura, o mapazinho da prefeitura. Sim. Overlay, gente, é o mapa da prefeitura que tem a localização dos imóveis, né? De todos os imóveis. Constavam 31 confinantes. Nossa. E esses confinantes, para você era pegar... quase um condomínio. Eram muita gente. E para você pegar a anuência desses confinantes, você ou faz pela notificação do cartório, ou você vai lá e faz com que eles assinem essa documentação. Então, a gente achou que era mais rápido a gente ir lá, certo, fazer... tentar convencê-los, né? Explicando. 31 confinantes. Só que foi uma luta, assim, a gente envolveu, foi quase uma operação, assim, a gente chegando lá, assim, uma operação de um monte de gente para tentar essa anuência, marcar a reunião. Esse tipo de comunidade sempre tem um líder. Então, assim, era descobrir quem era o líder e convencê-lo de mostrar... Que era correto, né? Abrir um mapinha no meio da rua e mostrar como é que a gente faria essa retificação, que, na verdade, ninguém estava invadindo nada, porque a gente chegou, pensava que a ideia era que a gente estava invadindo... Sim, a área deles, né? A área. Então, assim, foi bem interessante fazer toda... Mas descobriram quem era o líder, né, da comunidade. Que era o líder da comunidade, tá acessível, inclusive. E ele foi, assim, ajudou muita gente em questão de convencer. Você vê, né, como sempre tem alguém, assim, que tem esse poder de liderança. E as pessoas seguem, né? Valorizam e confiam. E elas vão, assim, se fosse só a gente chegando, dizendo o que quer fazer e tudo. Se fosse até o cartório chegando, então...
Dificilmente teria resolvido. Teria que esperar uma resposta do cartório, se eles não cumprissem o prazo, aí vai os prazos. De mais 15 dias, não teve resposta. Então, vamos adiante. E essa... aí se fosse esperar o prazo de 31, tava até hoje. Tava. Então, também essa saída, essa solução foi a mais acertada mesmo. De você ter também essas soluções criativas. A gente precisa ser muito criativo na vida, né? Sim. Então, a gente veio... Foi legal esse caso. E deu certo. Tá tudo ok. Que bom, que maravilha. E também com a delicadeza, né? Que vocês chegaram, com a gentileza e mostrando a verdade, né? Sempre a verdade, procurando estar ali inserida, entendendo a necessidade ali deles, de querer um esclarecimento maior, porque eram pessoas menos esclarecidas. Então, eu acho que também isso aí faz toda a diferença. Rebeca, conta um pouquinho pra gente, como é que você dá conta do escritório, né? Desse trabalho que é tão complexo, mexe tanto com a cabeça, com o emocional, você lida com pessoas, com a Rebeca família, a Rebeca da academia. Como é que você consegue que teu dia tenha 48 horas? A Rebeca da academia é bom, porque a gente se conheceu na academia. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, gente. É isso mesmo. Inclusive, nós já fomos hoje, né? Já fomos, já treinamos. Pois é. Eu também, às vezes, eu nem sei como é que a gente consegue fazer tanta coisa, assim, organizar. Eu uso muito planilha. Sim. Eu digo que quem marcou uma coisa comigo tem que cumprir bem direitinho para poder dar tudo certo, assim, a pontualidade, a organização, o check, só ticando, assim, os compromissos e botando coisas viáveis, né? A gente não bota um monte de compromisso que sabe que vai descumprir. Sim. A gente bota só mesmo que vai cumprir. Inclusive, hoje foi um dia bem emocionante. Muito atarefada, e ela conseguiu encaixar o tempinho dela pra estar aqui com a gente. Nós duas, né? Nós duas. Mas é isso, a gente acha que a gente, tendo boa vontade na vida, a gente consegue fazer tudo. Boa vontade e planejamento, né? Você resumiu bem tudo isso que você falou, né? Que você mostra ser a sua empresa sucesso, e você é muito organizada e se planeja, é uma menina muito determinada, e eu tenho certeza que o crescimento aí já é Ceará total, hein? O Ceará todo. Rebeca, e pra gente conseguir te encontrar Resolve BR, como é que a gente faz? Passa pra gente aí os seus contatos, o @, onde é que fica o escritório. Certo. A gente está no BS Design, no primeiro andar. E as nossas redes sociais é Resolve BR. E lá você pode contactar, tem nossos contatos de telefone, WhatsApp, e-mail. Você consegue ter todos os nossos dados. Uma pergunta final aqui para ti. Muita gente tem receio de procurar um escritório de advocacia, principalmente as pessoas mais simples, que não tem tanta condição. Eu não vou procurar escritório porque vou comprar aqui de qualquer jeito, vou vender de qualquer jeito, porque não... A primeira consulta, como vou ter um valor para pagar? Como é que funciona nesse caso? Assim, eu tenho um terreno aqui complexo, eu vou chegar lá para Resolve BR, olha, eu tenho esse terreno aqui, eu quero ter um orçamento para ver com vocês. Como é que vocês cuidam nesse formato? Certo. A gente tem essa parte de consultoria. Sim. Que é a pré-compra ou a pré-venda. Sim. E a gente tem... realmente não é um valor de uma due diligence ou de uma avaliação. Realmente é um valor inicial. Sim. Que eu considero um investimento. Sim. Que a pessoa vai fazer para que ela adquira ou para que ela ter segurança, né? Eu acho importantíssimo. Eu acredito que seja um valor que vai agregar. Com certeza. Para ela. E não que vai ser um peso para mim. Eu acredito que vai dar uma segurança, né? Para a pessoa que está comprando ali um imóvel, que com certeza não é um valor barato, né? Não existe imóvel barato. E que também a pessoa é um patrimônio da família. Então, quanto mais segurança na hora da compra ou da venda você tiver, melhor, né? Você minimiza os seus riscos, minimiza também valores futuros que você vai ter.
Então, eu só vejo vantagem. Eu não vejo uma desvantagem você buscar uma assessoria, uma consultoria. Perfeito. Antes disso. E a gente, assim, não se intitula escritório de advocacia. Sim. A gente é uma regularizadora e a gente é a regularização e a avaliação imobiliária. Sim. Que dentro tem todo esse corpo. Até advogado, né? A gente, tem até o jurídico. A gente resolve de licença a questões judiciais. Perfeito. Então, assim, eu acho que até agrega mais. Para um imóvel, sim. Agrega mais, que você tem todo um conhecimento multidisciplinar. Sim. Você consegue tirar várias dúvidas lá com vários profissionais. Você consegue ter uma visão de mercado, que eu acho muito importante você ter visão de mercado quando você vai adquirir um bem. Não só o legal, mas você ter essa amplitude de mentalidade. Perfeito. É muito bacana. Perfeito. E para os nossos amigos construtores, né, que hoje a gente sabe que principalmente na região metropolitana de Fortaleza, Eusébio, Aquiraz, Caucaia, a gente tem muito construtor comprando terrenos, né, pequenos, um lote 2, 3, 10, meia quadra, e começando ali a construir, né, às vezes contrata, terceiriza uma empresa de engenharia para fazer. Essa parte de regularização para a construção, né, para a incorporação, vocês também fazem? Sim. A gente atua muito para esse tipo de... que é o B2B, que a gente chama. Sim. E a gente tem atuado bastante. Eles têm procurado até pela nossa celeridade. Porque a gente economiza o tempo deles mesmo. Porque não pode perder tempo, né? O maior ativo é o tempo, né? Até porque esse negócio não é o deles, né? O negócio deles é construir e vender. Então, essa parte documental, quanto mais célere pro incorporador, pro construtor, melhor. Sem dúvida. E se ele puder resolver isso em um só lugar? Perfeito. É muito perfeito. Perfeito. E agora também, quando a gente tiver essa automação aí, vai ser bacana. Muito legal. Qual é a previsão de tempo para vocês já estarem com essa automação aí voando? Eu acredito que para chegar a validar, assim, como a gente já está em fase de andamento, a gente já está um pouco em teste, acredito aí já tem um mock-up. Que tem daqui a uns 6 meses, mais ou menos. Perfeito. Não vai demorar muito, não. Até porque a gente vai testando, porque se errar, a gente consertar rápido e ter essa dinâmica de ir ajeitando, ajustando os pontos. Perfeito. Olha, gente, como eu sempre falo aqui no programa, né? Todos os segmentos do imobiliário estão conectados com tecnologia, né? Então, você viu hoje aqui a Rebeca falando da parte documental, regularização, avaliação, toda conectada, né, com tecnologia. Então, isso é uma realidade, né? Assim, as pessoas, os corretores de imóveis que não tiverem aí conectados, entendendo, como você disse, informados do que está acontecendo no mercado imobiliário, vão ficar para trás, vão ficar obsoletos. Então, eu sempre bato nessa tecla que tecnologia é um aliado nosso, né? Então a gente não pode de forma alguma deixar para trás, não é isso, Rebeca? Não tem como dar ré, né? Não tem como dar ré, de jeito nenhum, não tem como dar ré. E eu fico aqui muito grata, né, por você estar aqui com a gente hoje, trocando essa grande experiência do mercado de avaliação e regularização imobiliária, que é uma parte tão importante do mercado imobiliário, que às vezes é deixada de lado ou deixada de escanteio, mas o negócio só acontece se tiver juridicamente regular, juridicamente perfeito e todo regularizado, né, para dar segurança a ambas as partes. E eu queria ouvir aí as suas considerações finais. Eu quero lhe agradecer por esse momento, esse bate-papo que foi tão leve, tão gostoso, né, de falar do que a gente gosta. É verdade. Ainda mais com uma pessoa que eu tenho uma admiração grande. Imagina. Por tudo que a gente sabe também, que você é mãe, que você tem todo esse profissional atuante, assim, que a gente antes de começar estava conversando como é que a gente faz. Mas só tenho a agradecer e dizer que esse mercado, para quem quer entrar nesse mercado, é um mercado muito bom. Muito bom. Você tem vários segmentos tem canto para todo mundo, né? Tem canto para todo mundo, tem demais. E a gente vê que de fundos imobiliários a construção, a comprar um imóvel para alugar, a trabalhar com a compra e venda. Então, é só você seguir o rumo que você decidir. E se planejar, né? Se organizar. Se planejar.
Muito. Pois, Rebeca, mais uma vez, eu agradeço a tua presença aqui com a gente no Topo Imobiliário e agradeço também aos nossos patrocinadores que estão aqui viabilizando esse programa incrível e meus construtores que ainda não vieram, estão todos convidados, tá? Então, Victa, Ato Engenharia, Moura do B, Mota Machado, um grande beijo para vocês, tudo de bom e até a próxima no Topo Imobiliário, todas as segundas-feiras às 13 horas, na Jangadeiro Band News e no YouTube, no Jornal Jangadeiro. Muito obrigada. Topo Imobiliário. Patrocínio Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Financiar. Concretizando o sonho da casa própria. Arborê. 2 e 3 quartos no melhor do Kennedy. Novo lançamento da Moura do B.